Fala, galerinha! Para que todo mundo saiba que minha Copa, a primeira edição dela, acabou. E vamos resumir todas as partidas das eliminatórias ou do famoso mata-mata dessa primeira edição de Copa. Para começar, tivemos um massacre de Japão contra a Rússia, que foi parecido com um jogo de Alemanha e Brasil na Copa de verdade, foi aquele 7-1. Só que as únicas diferenças aqui foi, obviamente, o placar, que não foi 7-1, foi 7-0. E também o Japão conseguiu segurar muito bem os primeiros ataques da Rússia. Só que em um vacilo começou a desmoronar e aí já era. Já era. Tomou 7 da Rússia e a Rússia avançou para as quartas. Itália e Romênia, que foi um dos jogos mais incríveis dessa oitavas de final, acho que ou o mais incrível, né? Quer dizer, o segundo mais incrível, porque teve um que foi espetacular. Que foi a respeito aí da Romênia contra a Itália. Romênia que veio embalada, sendo a única seleção que marcou um gol. Pera aí, gente. Sendo a única seleção que marcou um gol na seleção italiana, quer dizer, que marcou um gol na seleção russa, um gol direito, né? Um gol válido. Aí você pode falar, oxente, como assim? Já eu vou dizer. Vamos lá. Romênia fez exatamente o que fez com a Rússia na fase de grupos. Defendeu, defendeu, defendeu e defendeu. Aproveitava somente os contra-ataques. Primeiro tempo acabou do mesmo jeito do que eles fizeram com a Rússia. 0-0 e 4 finalizações romenas e uma italiana. Até que a Itália, no segundo tempo, consegue fazer o gol, fazendo a Romênia ter que ir mais pro ataque. No começo deu uma desesperada, é verdade. Só que depois voltaram a jogar da maneira que estavam jogando. Até que quase acabando o jogo, eles conseguiram um cruzamento na grande área e conseguiram empatar o jogo, levando para os pênaltis. Mas nos pênaltis brilha a estrela de Buffon, lendário goleiro italiano, que estará na próxima Copa. Na verdade, sempre que a Itália estiver na Copa, ele vai estar, né? Que eu não vou trocar elenco para ficar atualizando, não, senão dá muito trabalho. E é isso. Itália avança simplesmente para as quartas de final para enfrentar a Rússia, que ia ser um confronto palado e simbólico também, né? Ia ser o confronto mais bosta das quartas de final, e já eu digo. Avançando agora para a Eslovênia e Eslováquia, não tenho o que comentar desse jogo. Eu pensei que ia ser acirrado. Pensei mesmo. Mas acabou que a Eslovênia avançou para as quartas de final, metendo um sonoro 3-0, como você pode ver aí na tela. Já o Chile pegava a África do Sul com muita esperança de vitória. Pelo simples fato que o Chile tinha aprontado no seu próprio grupo. O Chile tinha aprontado no seu grupo, tinha vencido o 4-1 Paraguai, tinha perdido para a França de 2-1, é verdade, mas deu muito trabalho para os franceses. Se tem noção, o primeiro tempo acabou, acho que com 19 finalizações do Chile contra somente 4 francesas. O Chile destruiu o primeiro tempo, mas no segundo tempo a França achou força e conseguiu virar. Já no terceiro jogo, eles se empataram com a Inglaterra em 1-1. Conseguindo assim a vaga para as oitavas de final, para o mata-mata. E também a vaga para a próxima Copa. Só que no outro lado tinha
uma seleção que tava querendo aprontar. Tava querendo aprontar, que era a África do Sul. E então o jogo foi bem pegado. Foi bem pegado. Porque a África do Sul conseguiu vencer o Chile de uma maneira inacreditável. Foi 3-2 com um gol no finalzinho do jogo para botar a África do Sul nas quartas de final da Copa do Mundo, mano. Eu não esperava, sério. Para mim ia ser Chile e Eslovênia. Para mim ia ser Chile, Eslovênia ou Eslováquia. Mas uma coisa é certa. A África do Sul mereceu. Aí avança para pegar a Eslovênia nas quartas. Agora, indo para a segunda chave, tivemos os jogos de França contra a Coreia do Norte. A Coreia do Norte que deu uma aprontada em cima do Peru. O Peru que já estava garantindo sua vaga. O Peru que já estava garantindo sua vaga para as oitavas de final. Era só derrotar ou empatar com a Coreia do Norte. Era empatando, classificava, porque o Uruguai tinha derrotado a China, o Peru tinha 3 pontos no grupo, bastava derrotar a China que dava chance para o Peru classificar. O Uruguai foi lá, deu chance para o Peru classificar, venceu a China, não lembro de quanto, mas venceu. Aí vem a seleção peruana tendo que somente empatar contra a Coreia do Norte para classificar. Aí a Coreia do Norte foi, aprontou e fez a mesma coisa que o Peru fez com a China. Porque caso você não saiba, a China estava quase descolando um empate contra a seleção peruana. O Peru estava 2-0 e a China empatou para 2-2. Até que o Peru foi safado, cavou um pênalti, o juiz não percebeu que tinha sido cavado. Deu, acho que foi vermelho pro goleiro. Ou foi vermelho ou foi amarelo, não sei, não lembro agora. Só sei que fizeram o gol e viraram. E aconteceu quase a mesma coisa com o Peru contra a Coreia do Norte. A única diferença é que eles não cavaram um pênalti, eles viraram o jogo fazendo o gol de uma maneira normal. Só sei que avançaram para as oitavas para pegar a França. Tiveram azar. Mas por incrível que pareça, vocês estão vendo esse 3-1 aqui, pensa que foi baile da França, mas não. O baile da França de verdade só começou no segundo tempo. Eu não entendo a França. Sério, eu não entendo a França. A França nunca será campeã da minha Copa desse jeito. Nunca. Por quê? Porque acho que em todos os confrontos antes das oitavas, todos, repito, todos os confrontos contra seleções mais fortes, contra a Inglaterra, contra a Chile e agora contra a Coreia do Norte. Que não, a Coreia do Norte não é mais forte que o Paraguai, mas nesse caso foi. Eles só conseguem jogar bem no segundo tempo. Até que chegou às quartas, jogaram melhor contra a Argentina, mas enfim. Daqui a pouco nós falamos. Porque a Coreia do Norte dominou bem mais no primeiro tempo do que a França. Não foi um baile, um massacre. Mas, tipo, por exemplo, digamos que a França tinha 5 finalizações no primeiro tempo. Aí vamos supor que a Coreia do Norte tinha o dobro. Era literalmente isso. Tava jogando melhor, foi superior, primeiro tempo inteiro. Acho que no primeiro tempo teve gol da Coreia do Norte, não tô enganado. Eu não lembro se foi empate da Coreia do Norte no primeiro tempo. Só sei que aí no segundo tempo meteram as buchas 3-1 e tirou o sonho da Coreia do Norte de ir pro mata-mata de Copa do Mundo. De ir pro mata-mata não, de ir pras quartas de final. Agora vamos de Suíça contra a Argentina, que eu tava muito ansioso por esse jogo. Quando eu tava, na hora que eu tava gravando as outras, esperando pra chegar essa logo. Por quê?
O que eu mais queria era um confronto acirrado. Foi simplesmente um baile argentino que mostrou porque ser o dono da Copa, né? O dono de casa, está em casa, torcida do seu lado, é tão importante. Eles derrotaram a Suíça por 6-0. Sim, a mesma Suíça que venceu todos os 3 jogos na fase de grupos. Contra Brasil por 5-0, Bulgária por 4-0, se não me engano foi 4-0, foi 4-1. E sofreu, mas venceu a Eslováquia por 2-1. De viradinha. E aí vem a Argentina, que estava bem mais embalada que o Brasil e a Bulgária, né? Óbvio. E simplesmente vence a seleção suíça por 6-0. Mas a partir de agora a Argentina não ia ter vida fácil, ia pegar a França. Agora, outra zebra do torneio foi a seleção de Honduras, que, cara, todo mundo pensou que já estava garantida a classificação da Polônia. Mas Honduras surpreendeu e venceu por 2-1, cara. Chegou longe. Mas infelizmente foi o último passo que eles puderam dar nas eliminatórias. No mata-mata. Agora, Colômbia e Uruguai. Colômbia e Uruguai. Esse que o jogo que parecia que estava decidido. Porque o primeiro tempo foi 3-0 Uruguai. E depois, na metade do segundo tempo, o Uruguai fez o quarto. 4-0 Uruguai. Só que a Colômbia começou. A Colômbia começou a chegar. A Colômbia começou, fez 1, fez 2, fez 3, empatou. A Colômbia empatou o jogo, teve chance de virar, fazer a virada histórica da vida, mas não conseguiu. Foi para os pênaltis. Muslera ajudou o Uruguai a classificar para as quartas de final. Oitavas de final louca. Vamos agora para as quartas de finale. Teve confrontos doidos, teve uma goleada, como vocês podem ver aqui. Mas vamos lá. Vamos lá. Rússia contra Itália. Hoje, pra mim, o jogo das quartas de final. Pra mim, na época que eu tava fazendo, foi um dia desse. Foi ontem, na verdade, que nós terminamos a Copa, né? Foi ontem, o jogo foi ontem. Simplesmente, galera. Deixa eu ir no banheiro rapidão, tô apertado. Beleza, vamos lá. Eu esperava que esse jogo aqui ia ser equilibrado, ia ser acirrado, ia ser lindo de ver. E ele foi uma total bosta, esse jogo aqui. Para começar, a Rússia começa fazendo um gol, que era esperado, que a Rússia é muito forte nessas minhas Copas do Mundo que eu vou fazer. Muito forte. Só que aí a Rússia fez um erro besta e deu um pênalti de graça para a seleção italiana que Pirlo converteu. Só que depois, uns minutos depois, aconteceu o que pra mim foi o lance mais escroto da Copa. O lance que entregou a Copa do Mundo para a seleção italiana. O que pra mim foi o lance mais escroto dessa Copa do Mundo. Tivemos alguns gols contra nessa Copa. Só que esse daqui, não tem noção. A seleção italiana tava vindo. E o jogador da Rússia bloqueia. Tá, normal, beleza. Todo mundo esperava que isso ia acontecer. Porque a Rússia tem um time muito bom. Só que ele virou de costas. Com o pensamento: eu vou jogar pra fora pra Itália ganhar o escanteio, pra nós conseguir travar o escanteio pra ir pro contra-ataque e fazer o gol. Foi um bom plano. Mas ele também poderia ter pensado em tocar pro goleiro e mandar pra frente também. Ele pensou nisso também, provavelmente. Só que o que aconteceu foi surreal. Ele simplesmente chutou a bola num passe ridículo e a bola entrou. Foi um golaço, foi.
mas foi contra o próprio patrimônio. Então o segundo tempo veio. A Rússia destruiu a Itália no segundo tempo. Destruiu. Só que a Itália conseguiu defender bem. Buffon mais uma vez fez 1 ou 2 milagres. E por causa desses erros individuais, de um pênalti que não era para ter feito, de um gol contra que nunca será esquecido pelos torcedores russos, a Itália avança para a semifinal sem mérito nenhum, cara, desculpa. A Itália fez uma boa Copa até as oitavas, a partir das oitavas começou a sofrer. E nesse caso só passou porque a Rússia, primeiro tempo, fez essa merda. E no segundo, Buffon, o lendário Buffon, salvou tudo. Então, Itália ia para semifinal. E agora íamos ter uma zebra, né? Íamos ter uma zebra aí na semifinal. Porque estamos para falar do jogo de Eslovênia e África do Sul. Que, manos, que jogo, tá? Eslovênia começou vencendo por 2-0. Depois a África do Sul diminuiu. Teve chance de empatar, mas perdeu, mano. Esse jogo eu não tenho muito o que falar, não tenho muita lembrança. Mas o que aconteceu foi: Eslovênia avança pra semifinal. E esse time aqui é doideira, velho. Essa seleção aqui foi doideira nessa Copa. Já eu falo da semifinal de Itália e Eslovênia, mas agora vamos pra baixo. Que pra mim foi uma das partidas. Outra partida que pra mim foi boa, mas não foi a melhor coisa do mundo. Por quê? Que a França destruiu o jogo. A França destruiu o jogo inteiro. Destruiu mesmo. Destruiu. Fez um gol, mas depois deu uma vacilada. Acho que foi o Higuaín, foi o Agüero que empatou o jogo lá no segundo tempo já. E foi pros pênaltis. E nos pênaltis, já sabe o que rolou, né? A Argentina vence nos pênaltis e avança para semis. O que agora ia virar simplesmente um confronto de americanos na semifinal. Ia ser um confronto de europeus em uma semi e confronto de americanos em outro, independente de qual passasse, se ia ser Honduras ou Uruguai. E na final e na disputa de terceiro lugar, olha a chuvinha. Ai, que delícia! Enfim, vamos lá. Ia ser um confronto de americano contra europeu na fase final e na disputa de terceiro lugar. E acabou que virou um confronto de sul-americano contra europeu na final, porque o Uruguai, com seu favoritismo, despacha a seleção hondurenha, passando para a semifinal. E agora vindo aqui para a semifinal cara, que eu não botei o resultado aqui, misericórdia, não botei. Pronto. Cara, que eu não tinha botado. Coisa na Argentina campeão. Tá bom, né? Itália e Eslovênia. Puta merda. Puta merda. Itália e Eslovênia, mano. Vamos lá. Cara, por onde eu começo? Assim, jogão. Isso aqui foi jogão, mano. Porque a Eslovênia começou ganhando de 2-0 da Itália. Que isso, velho? Eslovênia, que isso, mano? E aí veio Itália em pão, 2 gols. Só que mais uma vez os pênaltis castiga uma seleção nessa Copa. E nesse caso foi a Itália, que tinha passado para as quartas contra a Romênia, inclusive nos pênaltis, mas agora dessa vez não deu pro Buffon. Buffon falhou.
e Eslovênia avança para a final. E Itália vai ter que ir para a disputa de terceiro lugar. E agora tivemos o que para mim foi, dependendo o resultado dele, para mim ia ser o jogo mais roubado da Copa. Porque era um jogo que valia o título. Por quê? Semifinal, Uruguai e Argentina, Argentina e Uruguai. O Uruguai jogando praticamente em casa, né? Porque é na América do Sul. Mas quem vinha realmente em casa era a Argentina. Por quê? Bro, surreal, tá? Simplesmente surreal. Surreal. Aí você fala, por que que é surreal? Por que que é tão surreal? Mano, esse jogo aqui foi a coisa mais impecável do mundo. Foi jogão. Mas tem um lance que eu tenho que dizer aqui que foi doideira. Tava 2-1 para a Argentina. E aconteceu um dos lances mais inacreditáveis da história do futebol. Aqui dessa Copa do Mundo, né? Simplesmente Messi pegou na bola, pronto para fazer o terceiro gol, já estava indo driblar, começou a encarar Messi, né? Aí o jogador do Uruguai veio, pegou o jogador, pegou o Messi e trocou de posição. Aí você fala, como assim? Ele literalmente pegou o Messi com a mão e trocou o Messi de posição sem levantando minimamente o Messi para o árbitro não perceber que ele levantou. Ele levantou o Messi, botou do lado, a bola sobrou pro Forlan e Forlan empatou o jogo. Acho que foi o Forlan que empatou. Se isso não for roubo, se isso não foi roubado, me diga o que foi. Mas ainda bem, ladrão dessa vez não venceu, diferente do Paraguai com a Inglaterra, né? Mesmo não tendo vencido, mas eles tiraram a Inglaterra da Copa por causa disso. Mas enfim, não tiraram não, na verdade, né? Foi a Inglaterra, foi o juiz que roubou lá, mas enfim. O Uruguai perde nos pênaltis na melhor disputa, na disputa de pênaltis mais acirrada dessa Copa. E aí vai a final que muitos esperavam que ia ser Itália e Argentina. Mas acabou que foi Eslovênia e Argentina. E a disputa de terceiro lugar entre Itália e Uruguai, que foi 3-1 para a Itália, não tem muito o que comentar. Só que agora vamos lá, porque agora aqui foi um jogo maravilhoso. Mais uma vez a Argentina começou vencendo, um time começou vencendo, que no caso foi a Argentina, 2-0. E a Eslovênia encostou. A Eslovênia encostou. Estava prestes a surpreender o mundo. Estava prestes a uma seleção que não era tão forte, não era favorita. Ia ser campeão da primeira Copa do Mundo de todas. Aqui do canal. Só que aí a Argentina segurou o jogo. Romero defendeu algumas bolas e acabou 2-1. E a Argentina levanta a primeira taça da Copa do Mundo. Levantou aí a primeira conquista de Copa do Mundo da sua história. Levantou a primeira taça da minha Copa do Mundo, a primeira Copa do Mundo que eu fiz no canal. E é isso. Esse foi o vídeo, galera. Foi para contar, resumindo algumas partidas aqui, algumas trajetórias. Essa Copa do Mundo foi bem legal. Teve algumas partidas, obviamente, que foram podres. Enfim, acho que eu vou fazer agora o... negócio do... Vou fazer agora os dois gols eu vou botar, na verdade, pra mim, o melhor gol da Copa do Mundo. Vamos lá, hein? E rufem os tambores. O melhor gol da Copa do Mundo foi... Pra mim foi um empate. Aí você fala, você pensou assim, não é à toa que eu não postei ontem o vídeo. Eu vou postar esse vídeo agora. Do melhor gol que eu acho da Copa do Mundo.
Mas pra mim teve um empate entre dois gols. Pra mim não teve gol mais bonito que esses dois e não teve uma diferença dos dois. Pra mim os dois foram lindos e pra mim os dois merecem. Na verdade, pensei bem agora, analisando, lembrando dos lances, o gol mais bonito da Copa do Mundo foi o gol da Romênia contra a Costa do Marfim, que foi 1-0, foi esse único gol. E vocês vão saber que gol é que eu escolhi. Foi simplesmente mágico. Mas em segundo lugar, eu vou botar o outro que eu tava pensando mesmo. Agora sim, gente. Beijo. Até a próxima Copa, hein?